Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Louvado seja o Senhor. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida irmã Sara. Um testemunho maravilhoso que ela tem. Se vocês não conhecem nosso canal, eu sou o fundador desse canal, TV Verdade Presente. E ela é uma aluna da Escola Missionária do IAG, da segunda turma. Sim. E ela tem um testemunho muito maravilhoso, muito bonito, que pode impactar você. Então, se você gostar desse testemunho, compartilhe para aqueles jovens que precisam desse testemunho, para que possamos, através do testemunho, né, levar pessoas mais perto de Jesus. Amém. Irmã Sara, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes. E me conta um pouco assim sobre sua infância. Você sempre morou lá ou morou em outro local? Como que foi? Eu nasci em Mogi das Cruzes, morei a minha vida toda no mesmo lugar. Já mudei de casas ali dentro da comunidade, mas sempre em Mogi das Cruzes, num lugarzinho chamado Jica. É um bairro? É um bairro bem pequeno. É no extremo leste, né? Sim. Então conta assim sobre a sua infância. Como que foi sua infância? Você tem irmãos, papai e mamãe? Como que foi sua infância? Olha, minha infância foi simples, porque, como eu falei, eu sempre morei ali, as mesmas pessoas de sempre. Meu pai é coletor de lixo há mais de 10 anos, sempre foi encarregado, né, empregado. Ele trabalha pela prefeitura? Pela prefeitura. Sim. E eu tenho 2 irmãos mais novos, o Daniel de 15 anos e o Miqueias de 9 anos, e uma irmã de 23 anos, e já tenho 4 sobrinhos também. Então a gente sempre viveu na medida do possível. Claro que com muito esforço do meu pai a gente tem uma casa, nunca passamos fome, e também sempre seguimos o evangelho da igreja evangélica. Então você está com quantos anos hoje? 19. Então vocês sempre foram cristãos? Vocês foram católicos ou não, já foi evangélico? Você já nasceu no berço evangélico? A minha família, tanto por lado de mãe e de pai, sempre foi do lado cristão evangélico. Sim. Só que a minha família, por parte de pai, é pentecostal, e a minha família, por lado de mãe, é da Batista. Sempre no berço assim, evangélico, né? Então você nasceu já no berço assim, na palavra de Deus. Sim. E você, qual foi a primeira igreja que você a frequentar? Onde você frequentou? Que igrejas? A igreja que eu frequentei boa parte da minha vida é a igreja da minha avó, que é uma igreja que ela fundou assim no quintal da casa dela mesmo. Prosperou no sentido de que deu certo para muitas pessoas se congregarem ali, mas eu me afastei. Na minha adolescência eu me afastei da igreja. Então conta um pouco assim, sobre você se afastou. O que trouxe você a se afastar assim, da igreja? O que aconteceu para você se afastar da igreja? Alguma decepção? Ou foi o mundo mesmo quando você entrou para a escola e as amizades te atraiu? Como que foi? Curiosidade. Eu era muito curiosa porque, talvez pela falta de conhecimento, os meus pais me privavam muito de viver o que eu queria. Mas hoje eu entendo o que é correto. E foi muito bom para que eu não fosse tão longe. Mas mesmo assim eu pedia para Deus me libertar daquela escravidão. Porque eu era forçada a obedecer. A gente sabe que Deus ele não nos força a obedecer. Quantos anos você ficou fora assim, da igreja? Quando você se afastou? Uns 3 anos. Sim. Qual a idade você tinha? Você se afastou? Eu comecei a sair por conta própria com uns 13 anos de idade. Para os meus 14 e 15 eu já estava completamente no mundo. E fui voltar para a igreja só com 17 anos. Então conta esse tempo aí que você esteve fora. Quão longe você foi? Você foi para música? O que te levou? Você entrou na bebida alcoólica? Ou você não foi aquela moça que foi no mundo, mas não foi tão fundo? Tudo que estava ao meu alcance, eu fui. Eu bebi bebida alcoólica, usei drogas. Sim. Fui para os bailes punks, que São Paulo tem muitos tipos. E era realmente o que eu queria fazer, e Deus permitiu, com a bondade dele, ele permitiu que eu fosse, mas ele também me trouxe de volta. E agora, o que te atraiu novamente para você voltar na igreja dos seus pais? O que você sentiu, o que te atraiu para você voltar para a igreja? Por causa de um sonho da minha mãe. Ela sonhou que a minha irmã morria
E ali, como eu já conhecia o temor de Deus, eu sabia que a única esperança para a morte era Jesus. Então eu tive uma ideia de começar a frequentar a igreja e talvez dessa forma influenciar a minha irmã, que também é afastada da igreja, a encontrar Jesus, e mesmo que ela morresse, se o sonho se cumprisse, ela seria salva. Era a minha esperança, mesmo que eu não vivesse a verdade, eu tinha o conhecimento da minha infância que os meus pais me ensinaram. Coisa bem interessante. Então aquela sementinha que seus pais te ensinaram ficou no seu coração, né? Mesmo Sim. quando você se afastou, você tinha aquela sementinha no coração, né? Sim. Louvado seja Deus. Isso é muito bom, irmãos, porque a gente ensina os filhos, e às vezes você que tem filhos fora da igreja, você às vezes fica desesperado, né? Mas aquela sementinha que foi plantada, ele vai tomar uma decisão. O Espírito Santo vai trabalhar, e trabalha, né? Quando você esteve nesse mundo, o Espírito Santo trabalhando no seu coração, você se incomodava com algumas coisas, você sentiu o desejo, puxa, eu queria voltar, você sentiu o toque do Espírito Santo? Na verdade, muito dificilmente eu sentia que eu estava fazendo algo muito errado, porque eu fazia e sabia que estava errado e estava tudo bem. Mas em uma certa situação, a minha mãe foi para a igreja e ela me convidou. E eu não sei porquê, mas eu senti vontade de ir com ela. E eu atendi aquele desejo de fazer a minha mãe feliz naquele momento. E foi naquele culto que pela primeira vez eu entendi a palavra de Deus. Eu até me arrisco a dizer que foi ali que eu recebi o Espírito Santo, que eu fui batizada. Porque foi algo que eu nunca havia sentido. E dentre os pentecostais tem aquela coisa, né, de sentir. Sim. E eu realmente sentia, eu suava, porque aquilo falava no meu coração. E o pregador chamava olhando pra mim, então aquilo ali foi Deus. Foi um momento que eu percebi que realmente tem um outro lado da história. Sim. Agora, acho que todos querem saber, mas como que você conheceu o Adventismo? Então você era pentecostal, você era da igreja evangélica, e foi seu pai, foi sua mãe que influenciou você? Você assistiu algum vídeo na internet? Como é que foi que você chegou a conhecer a mensagem adventista? Foi através de um livro achado no lixo pelo meu pai. Ele pegou esse livro pensando em mim, quando ele achou O Grande Conflito, a versão condensada, que foi o suficiente para me convencer de que existe uma mensagem que o povo adventista prega e que eu conheci através daquele livro. Então seu pai achou esse livro no lixo, com certeza esse livro não deveria estar assim, uma boa aparência, mas quando ele viu esse livro, ele falou assim, é um livro religioso, vou trazer para minha filha. Como é que foi isso aí? Ele achava que era um livro religioso, você achava também? Ou foi um livro, bom, vou dar um livro para minha filha, que é bom os filhos lerem livro, né? Deu um livro, mas ele não sabia o conteúdo, nem você, como é que foi isso aí? Não, meu pai ele já tinha achado esse livro uma vez, ele leu, gostou muito da ideia, mas não aderiu. Depois ele achou a segunda vez. Aí quando ele achou a segunda vez, ele falou, olha, deve ter alguma coisa aí, né? Com certeza ele pensou ali que poderia ser útil para mim. E aí foi. Olha, queridos, que interessante. Então aquele livro que você dá, às vezes as pessoas jogam no lixo, pode ter certeza que essa mensagem que você passou, esse livro que você distribuiu, vai cair em solo fértil e vai dar fruto. Muitas vezes nós não vamos ver aqui na terra, vamos só colher esses frutos no céu. Nós vamos ver as pessoas, né? Deus vai nos mostrar aquele livro que você esforçou, que você gastou seu dinheiro, suado, e comprou o livro e distribuiu para as pessoas, não foi em vão. Então vamos fazer o trabalho de Deus. Vamos semear, né? Aquilo que vai nascer é o milagre de Deus, né? E o solo do coração tem que permitir isso, né? Sim. Então é interessante isso aí. Então você recebeu o livro do seu pai, recebeu a primeira vez, ele achou, leu, mas não é legal, mas encostou. Aí ele deu para você, ele viu que, poxa, já é a segunda vez que eu acho esse livro, e deu para você. E o que você fez com esse livro? Daí eu li ele, conheci as mensagens dos mártires, do sábado, a marca da besta. E o que te chamou mais atenção nesse livro? É que você chamou a atenção e você, puxa, parou, vou analisar isso aqui. Qual foi o tema no livro que chamou mais atenção? O sábado, né?
que mostrou a relevância do domingo, que na verdade não tem relevância nenhuma, não deveria ter. E a marca da besta, que eu achei que se eu não tomasse uma decisão, eu iria receber a marca da besta, minha mãe, o meu pai. E foi isso que me fez conhecer o Adventismo. Que coisa interessante. Então te chamou a atenção, foi a controvérsia, né? Do sábado e do domingo. Isso. Olha que bênção, irmãos. E era um livro condensado, hein? Olha, eu lembro até de um testemunho de alguns irmãos onde eu morava, que um folheto achado no chão se converteu para a mensagem adventista. Sim. Então nada assim é tão pouco, né? Tão pouco para a obra de Deus, né? O evangelho é simples. Que coisa. Então os sinceros vão ser atraídos. Agora fala para nós, Sara. Tá, você leu esse livro e o que você fez depois? Você leu e qual foi a sua reação? O que você fez? Então, a minha primeira reação foi perguntar para alguém que eu confiava, minha mãe. Perguntei se ela tinha algum conhecimento sobre o sábado e, como eu já esperava, ela não soube me explicar muito bem e eu tive que procurar na fonte, que a gente sempre acha mais viável, que é a internet. Pesquisei ali o nome Ellen White e descobri que ela foi uma das pioneiras da Igreja Adventista. Conheci o nome Adventista, fui ali procurar a igreja. Então, a primeira vez que eu fui, eu me apaixonei pelo lugar, os irmãos me acolheram muito bem. E depois disso, me tornei adventista. Mas conta pra nós, mas como foi isso aí? Pera lá. Você foi no Adventista e batizou, mas você pesquisou. E como que você achou o endereço de uma igreja? E qual foi a reação de você ter a primeira vez na igreja? Como você achou? Eu orei pedindo orientação para Deus. Daí eu tive a ideia de pesquisar Ellen White. Vi toda a biografia dela. Aí fui procurar a igreja que ela fundou, que é a Adventista do Sétimo Dia. E a mais próxima de casa era bem pertinho de casa mesmo. Você achou na internet o endereço? Achei. Daí eu marquei de ir com a minha mãe num culto de quarta-feira. A gente foi. Os irmãos ali tiveram um momento de oração, pedidos. Contei a minha história e todo mundo se impressionou. Falou, como assim? Isso é profético. Eu fiquei, gente, como assim? Eu só vim conhecer a igreja. E todo mundo começou a falar, escreveram sobre você, falaram assim. Que Ellen White fala que de formas, assim, inusitadas, as pessoas elas iam conhecer a mensagem. Sim. E Jesus fala, né, que se eles não falassem, as pedras clamarão. Sim. E mensagem, né? Uau! Que benção! Louvado seja Deus, irmãos. Então, como que foi a sua recepção assim na igreja? Quando você entrou, o que você achou da igreja? A primeira impressão da igreja de 27º dia? Você viu que era uma igreja, nossa, que igreja esquisita, os irmãos são esquisitos, ou atraiu alguma coisa em você? Quando você entrou, o que você viu na igreja? Eu vi um povo calmo. Eu lembro que a parede era toda branca, até hoje é assim. Então, à noite, quando eu entrei daquele ambiente escuro para aquele ambiente todo iluminado, foi uma maravilha. E os irmãos todos calminhos, falando baixinho. E hoje eu entendo porque são vegetarianos, né? Na época eu não era. E eles falando com muita clareza e eu entendendo tudo. Foi uma recepção muito amorosa. Que bênção, louvado seja Deus. Então, irmãos, olha, tá vendo como a recepção dos irmãos, bem preparados para receber a pessoa, é muito importante, né? Muito importante. A aparência da igreja. Às vezes a gente pensa para fazer uns cultos assim, meio movimentado para atrair os jovens. Ela era uma jovem e ela foi atraída pela simplicidade, né? Sim, porque o mundo tá cheio de fantasias, de coisas muito exageradas. Deus é simples e o que Ele quer realmente que a gente tenha é a verdade. Nada mais do que a verdade. Então é a simplicidade do Evangelho, irmãos. Vamos viver aquela fé que a gente tem e não tentar assim se amoldar às outras igrejas, às outras pessoas. Por quê? Se ela vai na igreja de 27º dia, ela olhasse uma igreja bem parecida, ela não ia ver diferença, né? É uma igreja evangélica com, nossa, só guarda o sábado. Mas ela viu a diferença nos irmãos, viu a diferença nas paredes, né? Branquinha, os irmãos cantando aquelas músicas do Inário, suave. Foi muito bom. Louvado seja Deus. Amém. Sara, então conta pra nós assim como foi o seu... Então você
entrou na igreja, você teve algum estudo bíblico, alguém acompanhou você, ou você foi direto para o batismo? Como foi essa etapa aí? Não, aí eu comecei a receber o estudo bíblico já querendo ir para o batismo. Sim. Mas no meio do estudo bíblico eu recebi o convite de fazer comportagem. Nessa época eu já estava ali familiarizada com a escola sabatina, estava começando a entrar nos bravadores, como diretoria. Mas eu não senti que o trabalho missionário estava realmente inserido na igreja. Então a comportagem para mim foi um chamado de fazer com que outras pessoas conhecessem o que eu conheci. Então eu decidi interromper o estudo bíblico, mesmo sem batismo, fui para a comportagem. Então você foi para a comportagem. Foi campanha? Foi o quê? Foi uma campanha de 3 meses, mas nessa primeira campanha o pastor já organizou meu batismo, né, para entrar nos conformes da igreja. Mesmo já sendo batizada na igreja pentecostal, sim, ele me rebatizou e eu aceitei. Ok, vou voltar só um pouquinho aqui. Quando você teve estudo bíblico, algum estudo bíblico que você achou meio estranho, que te chamou a atenção, ou não? Você já foi assim, já aceitando todos os estudos? Tudo para você foi novidade? Como é que foi os estudos bíblicos? Você conheceu novas verdades, você se impactou? Não, eu acho que foi tudo conforme eu esperava. Eu só tive dúvida, que eu lembro, sobre as joias, porque eu ainda usava joias mesmo na igreja adventista. Então ele me explicou, o pastor me explicou. O próprio pastor que deu estudo bíblico? Ele me explicou algumas dúvidas que eu deixei para perguntar para ele. Ele me explicou que o povo de Israel usavam joias e Deus pediu que tirassem, porque era uma prática mundana do Egito. Sim. E aí eu entendi perfeitamente. Que bom. Então você batizou, sabe a data do seu batismo? 4 de maio de 2024. Olha, então é recente, né? Então, vai fazer um ano. Vai ainda. Fazer um ano. Ok, você estava na comportagem, uma benção. E agora me conta, como você veio parar na escola missionária do IAG? Aí é outra história. Porque, como eu expliquei no começo, a minha mãe teve um sonho. Então eu acredito que Deus, ele usa o que a gente conhece para nos levar para o que a gente não conhece. Então, quando eu estava entrando na igreja adventista, eu fui presenteada com uma grande controvérsia. Um amigo meu, muito próximo da igreja, me presenteou e falou: olha, esse aqui é o grande conflito que você já leu, só que a versão completa. Falei: interessante, vou ler. Aí eu separei esse livro no meu quarto ali, e quando eu decidi ler ele, na noite que eu separei para ler, eu fiz uma oração e pedi para o Senhor me ajudar a evangelizar as outras pessoas, porque isso ardia e ainda arde no meu coração, de levar isso para o mundo. Mas claro, primeiro para minha família. E nessa noite eu tive um sonho. Eu sonhei com um símbolo do IAG na parede do meu quarto. Estava o símbolo que na época eu não sabia que era um... É o que é mesmo o símbolo? É um grão de trigo. Um grão de trigo? Eu pensei que era uma pata de urso, porque parecia assim, parece. Uma patinha de urso. E uns riscos do lado. Não entendi os riscos no começo. E esse símbolo estava escrito e o material era de cimento, mas ainda estava molhado. E assim foi o sonho. Sonhei com o meu pastor da igreja também, foi um sonho bem complexo, mas resumindo, quando eu passei a mão no material do símbolo, estava molhado. E eu olhei para o meu pai que estava comigo e falei: pai, está muito recente. Eu tinha acabado de entrar na igreja adventista. Acordei do sonho, orei para Deus me iluminar, porque eu sonhei com o meu pastor. Achei que era para a mensagem para ele, da igreja pentecostal, porque eu ainda estava na igreja pentecostal, e na igreja adventista. Então, no decorrer do dia, eu fui pegar o livro para ler, que eu tinha separado na noite anterior, e eu desci o olho e vi o símbolo do meu sonho. IAG. No livro? No livro. Uau! Daí, quando eu li aquilo, eu pensei: não é sobre o meu pastor, é sobre a minha fé. Porque quando eu pedi para Deus me ajudar a pregar, é porque eu queria saber se eu realmente deveria ser adventista e fazer parte do corpo da igreja e me desligar da igreja pentecostal. Essa foi a resposta. Ok, então você teve esse sonho, aí depois viu o livro que te deram, né?
o símbolo do IAG, é o grande conflito, a grande controvérsia completo, né? Isso. E aí tá, você recebeu esse livro, mas como que você chegou ao IAG? Você pegou o livro, puxa, esse livro aqui é do meu sonho e tal, mas como você ligou pro IAG, você entrou em contato no telefone, no endereço, como que foi? Não, como eu falei, no sonho eu passei a mão e estava muito molhado ainda, estava recente. Fui para a igreja adventista, me desliguei da igreja pentecostal e depois de um tempo fui para a comportagem. Só depois de 6 meses que eu fui conhecer uma ex-aluna do IAG. Da primeira turma. Da primeira turma. E ela me falou sobre a escola missionária. E quando ela me disse o nome, eu lembrei do sonho. Então eu entendi que Deus queria endurecer a mensagem no meu coração. Queria que se concretizasse. Então por isso que no sonho, quando eu passei a mão, eu falei que estava muito recente. Depois de 1 ano que eu fui conhecer de fato o que era o IAG. Mas por causa desse sonho que eu me converti para o Adventismo. Então fez uma mudança total na minha vida. Tá, então essa colega na comportagem, essa irmã, falou para você que ela foi uma aluna tal, e você ardeu, puxa, é isso. Aí, é aquele do sonho. Mas como que você agora entrou em contato? Ela te trouxe até o IAG? Como é que foi? Não, aí ela me indicou e eu recebi o contato do irmão Dantas, entrei em contato, ele ouviu toda a minha história, junto com o acadêmico. Pouco tempo depois eu vim pra cá. Sim, aí você já resumiu. Você entrou em contato conosco, a gente deu um manual do aluno, fechei a descrição, você preencheu e mandou de volta para nós. Aí marcamos a entrevista, não foi? Foi. Marcamos a entrevista e eu lembro muito bem dessa entrevista com ela, que a gente fez a entrevista, ela estava no campo da comportagem, estava na rua. Foi. Ligamos para ela tal e fizemos algumas perguntas, várias perguntas, né? E aí o que impactou mais, irmãos, na Sara, é que quando a gente desligou, porque a gente fala assim, ó, daqui a até 48 horas a gente dá uma resposta. Aí ela, amém, ok, eu lembro que ela estava até com o cabelo presinho assim. Aí a gente desligou o telefone, os 3, porque são 2 preceptores, eu, Márcia e o Guilherme, os 3 unanimemente. Quando desligamos o telefone, essa moça tem que vir imediatamente. Quando que foi, você lembra, essa entrevista? Foi em agosto, foi outubro? Em setembro, outubro, né? Isso, setembro. Aí essa menina tem que vir aqui imediatamente. Ela contou todo esse testemunho, do símbolo do IAG e tal, que através da grande controvérsia ela viu o símbolo. E aí essa menina tem que vir imediatamente. Aí entramos em contato, né? Quanto tempo depois com você? No outro dia. Depois nós entramos em contato com ela e demos uma proposta que é a seguinte, que ela passou, né, na entrevista, e depois, não sei, alguns dias, a gente ligou, Sara, você quer vir logo, você quer vir? Até você pediu um tempo que você foi visitar os seus pais, não foi? Foi. Voltou para casa dos seus pais, conversou, até... E como que foi essa... falar isso pro seu pai e pro sua mãe? Porque você estava na igreja de 27 Unidos, estava indo para a comportagem, e a comportagem da igreja sonhando alto, né? Para os alunos depois fazer uma faculdade, né? Sim. Ter uma carreira, assim, uma carreira de trabalho, né? E aí pronto, você saiu da comportagem, foi para casa dos seus pais, e aí? Você falou, não, vou para uma escola missionária. Como é que foi para os seus pais isso aí? Tão pouco tempo, essas explosões de emoções. Foi uma luta espiritual, porque os meus pais, o meu pai ele já não é mais cristão, mas acredita em Deus. A minha mãe é pentecostal, então é difícil assimilar, porque a verdade na igreja pentecostal é muito diferente da verdade que realmente é. Então, para convencê-los de que eu estava vindo aprender o que eu já estava aprendendo, só que com mais profundidade, realmente foi uma decisão que eles tiveram que tomar com muita luta, tanto da parte deles quanto minha. Eu lembro que na comportagem, quando o irmão Dantas falou para eu vir, eu estava sem dinheiro para pagar tanto passagem quanto mensalidade, mas falei, eu vou. E no dia seguinte, quando eu já estava para ir embora, eu consegui dinheiro suficiente para ir para casa, paguei todas as minhas dívidas, fui para casa, conversei com a minha mãe, tivemos algumas controvérsias,
Só que no final de tudo, ela mesma pagou a minha passagem para vir. Então Deus conduziu tudo. Mesmo que com muita luta, é Ele que venceu por nós. Amém. Então você está quanto tempo aqui já no IAG? 8 meses. 8 meses. E hoje, o que eles pensam? Porque os pais enviam uma filha para um local que eles nem sabem o que se ensina, que tipo de pessoa é lá. Porque tem muita coisa louca nesse mundo, né? Então imagina a preocupação dos pais. E hoje, o que eles pensam? Hoje, depois de algumas ligações que eu faço para eles veem que eu vim para o lugar certo. Bom. Porque aqui eu tenho aprendido não só sobre profecias, doutrinas, mas a essência de tudo, que é o amor. Então eles veem isso. Eu posso testemunhar que a minha mãe hoje, ela não se arrepende nem um pouco de ter me permitido vir. Sara, conta para nós, assim, para irmos já para o final, qual foi a sua reação a chegar aqui? Porque você veio de uma igreja pentecostal, depois você foi para a igreja de 27º dia, com portátil, foi bem rápido assim. Você chegou aqui, o que você esperava? Você viu que é mais do que você pensava? Qual foi sua primeira reação ao chegar no IAG? Quando eu cheguei aqui, eu tinha lido recentemente conselhos sobre regime alimentar. E eu queria viver aquilo, só que no contexto que eu estava, dentro de casa, na comportagem, e até na igreja mesmo, era difícil viver tudo aquilo porque os irmãos e as pessoas que a gente conhece não vivem. Então é como se fosse realmente muito radical. Então é difícil. Mas aqui foi o mais próximo do que eu consegui ver no espírito de profecia. Eu lembro, a primeira vez que eu vi a Sara estava assim, um pouco assim, não sei se assustada ou parece que estava no outro mundo, ela assim, todo com o olho regalado, olhando para tudo quanto é lado, tipo assim, espantada, né? Tipo, não, o que é isso aqui, gente? Vários jovens, o IAG é bem grande, né? Como se fosse uma cidadezinha, mini cidade, né? Sim. Cidadezinha, tem os chalés dos meninos, chalé das meninas, muitos obreiros trabalhando. E o que você, hoje, Sara, o que você fala para nós assim, que você está sentindo? Você se arrepende? Você está feliz? Como é que está hoje você? Não, eu não me arrependo nem um pouco. E eu estou muito feliz, ao ponto de não querer ir embora. Mas é claro que se Deus me chamar para fazer a obra em qualquer lugar, eu vou. Sua formatura é em outubro, né? Sim. Em outubro se forma o curso. O que você está achando do curso? Curso missionário. É um curso fraquinho de estudos bíblicos? Ou é alguma coisa assim aprofundada, é legal? Os professores, o que você tem sentido das aulas em si e no trabalho manual, né? Porque aqui os alunos, meio período na parte da manhã, é aulas teóricas, aula teológica, e à tarde as aulas práticas, né? Onde alguns alunos vão assim, uns vão para gráfico, outros vão para cozinha, outros vão para limpeza, agricultura, e expedição e etc, né? O que você poderia falar para nós sobre as aulas teóricas e as aulas práticas do IAG? São boas? Sim. Todas são muito boas e aprofundadas. Tanto o trabalho manual, que você tira lições espirituais. Nós tiramos muitas lições em todos os setores, gráfica, agricultura, limpeza, que é a que eu estou exercendo agora. E também as aulas teóricas, que para mim é o bálsamo de todos os dias. Todos Sim. os dias nós recebemos a palavra de Deus repartida como um pão. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu vou com fome todos os dias para aula e todos os dias eu sou saciada. Louvado seja Deus. Então aqui tem o culto, né, de manhã, 7h30 às 8h, para os alunos, depois as classes, 8h15 até 11h45. A Sara já passou pela cozinha, né? Porque a cada período, 2 meses e meio, o aluno muda. Ela entrou aqui antes de iniciar as classes, né? Ela veio antes, setembro a outubro. E ela ficou na cozinha, depois você foi para agricultura. E agora você está na limpeza. Uhum. Daqui 1 mês e meio, mais ou menos, ela muda de outro setor. Então os alunos vão passar por vários setores, né? E vai aprendendo. E a Sara tem recebido bastante elogio, né? Assim, da parte dos irmãos. É uma moça comportada, uma moça de Deus esforçada, louvado seja o Senhor. Então, a gente vê, irmãos, que jovens sinceros, Deus chama, não precisa assim de... Deus quer que a gente trabalhe para Ele.
Mas se a gente não quiser, por preguiça, negligência, Deus faz com que um livro achado no lixo, um folheto jogado no chão, traz a pessoa para a verdade. Então Deus quer que a gente trabalhe, mas se a gente não trabalhar, Deus faz com que as pedras clamem. Eu era uma pedra. Pois é. Então, louvado seja Deus. Sara, para nós terminarmos, eu vou falar algumas palavras, você diz o que vem à sua mente, o significado para você. Deus, o que significa para você? Deus, Ele é aquilo que falta. Sabe aquele sentimento que está faltando alguma coisa? É Deus. Sim. Seu pai, sua família. Pai terreno. Sim. É a minha força. É. Beleza. Beleza? Beleza para mim é aquilo que a Bíblia descreve como belo. A criação e o ser humano como a obra-prima da criação. Amém. Sucesso. O que é o sucesso para você? Sucesso é atender às expectativas. Nesse caso, eu procuro atender às expectativas de Deus. Então, o sucesso para mim, conforme a frase que eu ouvi, não é o sucesso que eu quero, mas sim a fidelidade. Esse é o verdadeiro sucesso, ser fiel. Felicidade. O que é felicidade? Felicidade é algo que a gente aprende a ser feliz. Educação. Educação. O que é educação para você? Educação e redenção são as mesmas coisas. Pecado. Pecado é escolher viver, na verdade, escolher o que Deus não quer pra gente. Futuro, Sara. O que você pensa futuro? O que é futuro? Futuro é algo incerto. Medo. Medo é a ausência do amor. Verdade. Verdade é a expressão de Deus. Liberdade. É o que Deus nos dá. Boa. Sara, o que é para você envelhecer? Vamos ver essa palavra, o que vem à sua cabeça? Envelhecer. E perdendo a vida aos poucos. Justiça. Justiça é a vontade de Deus. Um sonho. Que o propósito de Deus seja completado na minha vida. Amém. Louvado seja Deus. Sara, você gostaria de falar alguma palavra para algum jovem que está assistindo? Confie em Deus. Descanse em Deus. E Ele te dará os desejos do teu coração. Amém. João 8,32, irmãos, está escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Sara é uma moça que, tão jovem, e conheceu a verdade. E ela foi liberta, né? Foi liberta desse mundo terrível. Jovens, eu escrevo para vocês, vocês são fortes, já venceu o maligno. Então a Sara, irmãos, é um exemplo, né? Que os jovens podem seguir os caminhos do Senhor. E muitas vezes a gente pensa que se a gente não levar o Evangelho, a obra fica parada. Mas é um símbolo de que um livro na lata do lixo, um folheto jogado, amassado, ou algumas páginas da Palavra de Deus, pode transformar pessoas e as pessoas chegam à verdade. Ela consultou para ela mesma o endereço da igreja, pesquisou Ellen White, achou, pioneira da igreja. Depois ela pesquisou a igreja, chegou até a igreja, foi no culto
E hoje ela está aqui. Louvado seja Deus. Na fé e crescendo cada dia mais, né? Sim. Que Deus abençoe, Sara. Que você possa ser uma bênção do Senhor. Amém. Que você possa ser aquela que vai pregar a mensagem de justiça pela fé e vai se aprumar no alto clamor. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que nós possamos orar, cada um pelos outros, e fazer o trabalho do Senhor enquanto é dia. Porque chegará a noite, onde ninguém vai poder trabalhar. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.